Fala aí, fanático vascaíno, fanática vascaína, que alegria encontrar você aqui nesta terça-feira, dia 9/9 de 2025, 9 de setembro. Chega deixando o seu like, bom dia para você, já comenta aqui sobre o Ryan, que é o tema principal do nosso vídeo. E aí, você venderia o Ryan? Compartilhe o nosso conteúdo e, claro, se inscreve no nosso canal, dá aquela moral. Preciso te atualizar agora sobre uma campanha entre torcedores do Al Hilal para a contratação de Ryan. Confesso que fiquei bem surpreso com a notícia, até porque o torcedor na Arábia Saudita não costuma ser participativo, dar opinião, muito menos fazer campanhas, algo muito mais natural para os brasileiros. Pois bem, lá no Al Hilal, torcedores encontraram uma coletânea de boas jogadas e vídeos do Ryan, atleta do Vasco, e começaram a lançar uma campanha, com hashtag e tudo. E o negócio foi ganhando forma, e cada vez mais se fala da possibilidade de o Ryan virar atleta do Al Hilal. Importante lembrar que a janela de inscrições na Arábia Saudita se encerra nessa quarta-feira, e não existe tratativa entre Vasco e Al Hilal. A tendência é que esse negócio não aconteça por agora. Mas é curioso notar que um jogador brasileiro de 19 anos de idade, que virou titular absoluto recentemente, já conseguiu chamar a atenção do outro lado do mundo. Só para lembrar que o Al Hilal passa por enormes problemas com estrangeiros. Há um limite de 8 estrangeiros com mais de 21 anos de idade, e na lista do Hilal vão sobrar Marcos Leonardo e também o Renan Lodge. O Ryan, se fosse para lá, seria inscrito numa lista de atletas sub-21, e aí ele concorreria com Caio César, outro jogador fora dos planos. Talvez fosse até uma boa oportunidade para o Vasco fazer um grande negócio. Manda o Ryan e pega o Marcos Leonardo de volta, enfim, daria para pensar em alguma coisa. Gostaria que você usasse o espaço para comentário para registrar. Se você fosse presidente, o que sugeriria aos dirigentes sauditas? Uma joia da base do Vasco, desde que chegou ao clube em 2012, vindo com o pai Valquimar, ex-zagueiro do Vasco, se destacou nas categorias de base. Aos 11 anos de idade já tinha mais de 200 gols e é um jogador que já vem sendo tratado como uma joia. Alguns treinadores passaram pelo Vasco, ele não conseguiu ter uma grande sequência de jogos, mas agora, no comando do técnico Fernando Diniz, ele tem tido uma temporada muito boa. São 81 jogos com a camisa do Vasco no profissional desde que ele subiu em 2023, aos 16 anos, tornando-se, inclusive, o atleta mais jovem do século XXI a entrar em campo. Então, o Ryan tem números expressivos. Nessa temporada, ele é o segundo artilheiro do Vasco. Primeiro é o Verratti com 24 gols e ele vem abaixo com 10 gols. É um jogador ainda em evolução. É um jogador cobiçado pelo mercado internacional. É um jogador cobiçado pela seleção brasileira. Por exemplo, o técnico Ramon Menezes, na semana passada, entrou em contato com o Vasco da Gama, indicando que iria convocar o Ryan. E o Vasco entende que o Ryan é muito importante nessa reta final de temporada. Faltam 3 meses e meio aí para acabar o ano, contando que a gente chega, inclusive, a uma final de Copa do Brasil, mas pelo menos mais 3 meses de Campeonato Brasileiro temos pela frente. E o Ryan é uma peça importante, é um jogador titular, então o Vasco disse, olha, não vou liberar. Ramon foi ao presidente Pedrinho, com quem jogou, né, no Vasco da Gama, e foi multicampeão. Ramon, baita treinador, um grande cara, já foi treinador, inclusive, do Vasco, faz um grande trabalho e ele sabe que esse título vai dar a ele uma longevidade no trabalho de base da seleção. Só que o Vasco, cada um está olhando para o seu lado, falou, não, cara, não vou liberar, e o Ryan não vai para o Mundial Sub-20. Ele ficando aqui, Fernando Diniz já disse isso algumas vezes, e pediu, e por enquanto, a diretoria conseguiu manter, que não vendesse o Ryan nessa janela. Entende o Fernando Diniz, e aí passou essa visão ao próprio Pedrinho, ao Felipe, ao Admar, que recém chegou ao Vasco, o Admar Lopes, que a permanência do Ryan irá potencializar o Ryan para futuras negociações. Porque o Ryan, ele é um jogador tecnicamente muito bom, fisicamente é muito forte, canhoto, normalmente o canhoto fisicamente forte, bom tecnicamente, ele é diferente. Ele é um jogador que recompõe,
ajuda na marcação, chega ao ataque, mas, por força da idade, tem apenas 18 anos, oscila, apaga no jogo, some. Esse é o trabalho do Diniz. Os torcedores do Al Hilal, há algumas semanas, vêm pedindo nos posts ali, coloquei até algumas traduções ali para entender, né? Porque não é fácil, que o Al Hilal compre o Rayhan. Qual é o valor do Rayhan hoje, Fábio? Se você entrar no Transfer Market, por exemplo, ele está na faixa de 18 milhões de euros, que a gente pode dizer aí aproximadamente 110 milhões de reais. O valor que o Vasco não trabalha. Conversando com uma pessoa do Vasco, ela me disse o seguinte, falou, cara, não é nosso intuito vender, foi um pedido do Diniz e a gente acha que realmente mais um ano, ele performando, ele vai valer uns 200 milhões. É um ativo para o Vasco realmente ter um baita retorno. Não é qualquer jogador da base que vai dar um retorno de 100, 200, 300 milhões de reais. Normalmente o jogador da base, ele é vendido ali, você fatura 10, 15, 30, às vezes 50 milhões de reais, mas não é todo jogador que, todo artilheiro, todo... Não. Mas ele é um jogador diferente e o mercado gosta. E já observa o Rayhan desde das categorias de base, principalmente na seleção. Mas envolvendo o Al Hilal, não chegou nenhuma proposta oficial ao Vasco. Ah, os torcedores querem, ok. Claro que dinheiro não é problema para os sauditas, mas, sinceramente, Rayhan, por mais que a proposta venha, não veio, mas que se ela vier, eu não iria para o Al Hilal. Aos 18 anos de idade, o futebol árabe é bom assim para o Casemiro, que está deixando o United, para o Cristiano Ronaldo, que é legal. Para os caras acima de 30. Moleque, 18 anos, ele tem potencial para jogar numa Premier League. Ele tem potencial para jogar na principal competição do mundo. Espera mais um ano. Performa mais um ano com a camisa do Vasco. Confirmado, quinta-feira, diante do Botafogo. Eu acho que vai ser o mesmo trio. Rayhan, Verratti e Nuno, para enfrentar o Botafogo. Ingressos esgotados da parte do Botafogo e da parte do Vasco também. Aliás, a torcida do Vasco deu um show ontem, em menos de 2 horas, comprou os 2.000 ingressos colocados à venda e não teve conversa. PT, saudações. Vamos para lá para empurrar o time. Eu vou empurrar aqui do meu estúdio, você que vai para o estádio empurra de lá, você acompanha comigo e a gente vai fazer aquela torcida organizada. Paulo Henrique volta, Tietê tem grande chance e o Paulinho pode ficar no banco também. Tendência de time. Léo Jardim, Paulo Henrique, Hugo Moura, Freitas e Piton, Barros, Tietê, Coutinho, Rayhan, Verratti e Nuno. Essa eu acho que vai ser a formação com Matheus França e Robert Renan ficando no banco de reservas como opções, e ótimas opções, para um segundo tempo, com o David. Não sei se o Thiago Mendes vai ter condições de voltar para ficar no banco. Paulinho, Garré. O Diniz vai olhar para o banco e ele vai ter 5 boas opções para escolher e colocar em campo. Vamos juntos, galera. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. E olha, não esquece, chegou aqui até o final, deixa seu like, comenta, compartilha, se inscreve no canal, dá aquela moral. Estamos crescendo graças a você e com a volta das transmissões, a gente vai impulsionar cada vez mais e vai para cima. E aí pessoal, beleza? Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho das notificações. Um forte abraço e até o próximo vídeo com mais notícias sobre o Vasco. Deixe nos comentários o que vocês acham sobre a venda do Rayhan para a Arábia Saudita. E se é uma boa, fazer a troca do Rayhan com o Marcos Leonardo. Um forte abraço e tamo junto!